Boa tarde para vocês, virtuosas, que vieram para a última aula do nosso desafio. E hoje nós vamos falar sobre da mente renovada à transformação financeira. Nós vamos começar lembrando de tudo que a gente falou sobre as 4 lives, incluindo os áudios, né, que nós ouvimos no grupo. Pode ser que você não tenha ouvido todos os áudios, então é um bom momento para você ouvir. Não vou passar de novo, mas para você entender o que foi falado, a trajetória dos áudios, e o conteúdo que foi passado, tá? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Então, finanças virtuosa. Tenho dificuldade aqui para compartilhar a tela com vocês. Vai. Então, hoje é a live Mudança de Mente. Live 5 da Mente Renovada, Vida Transformada. Nós precisamos não só transformar a nossa mente, mas também começar a transformar a nossa vida. Claro que a mente é o primeiro lugar, é o primeiro momento de transformação. Primeiro nós transformamos a nossa mente e depois todo o resto vai sendo transformado. Mas é claro que para transformar a nossa vida financeira, não basta só renovar a nossa mente, mas nós precisamos também aprender algumas técnicas, aprender algumas informações para poder começar a fazer escolhas conscientes, fazer melhores escolhas da nossa vida financeira, começar a mudar hábitos e começar a ter novos hábitos financeiros. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Cláudia, sou casada, mãe da Agatha e do Abner, uma linda moça e um lindo rapaz. Sou educadora e consultora financeira, tenho 46 anos. Sou cristã, empresária, investidora e GFM. Formada pela Escola Multiplique de Gestoras Financeiras com nota máxima, criadora do método CMA e da mentoria Finanças Virtuosas. Então, vamos continuar. Não vou ficar falando muito de mim aqui, não. Já falei bastante. E o que que nós aprendemos? Então, vou pausar aqui. Parar o compartilhamento. O que nós aprendemos nessas 4 lives? A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que nós fomos chamados a olhar, é olhar para a nossa vida e identificar aonde nós precisamos mudar. Identificar aquilo que está nos incomodando, identificar aquilo que está nos atrapalhando. Então, nós precisamos olhar para aquilo que nos incomoda, aquilo que está nos atrapalhando. Eu não sei da sua vida financeira, mas pode ser que para você o que te incomode é não conquistar seus sonhos. Pode ser que para você o que te incomode seja não conseguir comprar o alimento que você deseja. E aí você só fica ali se alimentando do que dá. Talvez o que te incomoda é não conseguir ofertar mais na igreja. Eu não sei o que te incomoda, mas eu digo que aquilo que te incomoda, eu te peço que você não se conforme, que você comece a olhar isso e entender que há sim uma solução, tá? E
A segunda live foi o mais transformai-vos, entendendo que a transformação, ela é um caminho desafiador. A transformação, ela requer que a gente esteja mesmo disposto a mudar. Nós precisamos estar dispostos a mudar. Estar de verdade, com vontade e assumir os prós e os contras. Tudo na nossa vida que tem uma escolha, todas as escolhas da nossa vida, a gente diz sim para uma coisa, e quando a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para um monte de outra coisa. Um exemplo, quando a gente diz sim para Jesus, a gente diz não para um monte de outras coisas. E isso é com qualquer escolha que você faça na sua vida. Se você escolhe ter uma vida financeira regrada, você vai ter que dizer não para um monte de outras coisas. Esse é o transformar-se. E a gente falou da dor da transformação, porque não é uma coisa rápida, nem fácil, mas é algo que é necessário. A mudança é necessária para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Se é que você está inconformado, se é que de fato há um desconforto em você gritando por essa transformação. Porque talvez você tenha a sua vida financeira mais ou menos, não falta, você não consegue conquistar os seus sonhos, mas tudo bem, você acha que é o que Deus te dá, você acha, e tá tudo bem. E você segue assim. Só que na vida não é assim. Sabe? O nosso Deus é um Deus rico. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e ele tem sim muito para nos dar. Eu costumo falar que o governo da terra, quando Deus cria o homem, ele deu o governo da terra para o homem. E a Bíblia fala assim como pensa no seu pensamento, assim como imagina, assim será. Então, quando eu não consigo entender o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer, a parte de Deus já está feita. Mas qual é a minha parte que eu estou deixando de fazer? Qual é a minha parte que eu não faço? Qual é a minha parte que eu não sei como fazer? E aí a palavra vai dizer para buscar sabedoria. Se tem falta de sabedoria, busque, peça. Na live 3 nós falamos sobre a renovação da mente, sobre crenças limitantes, sobre maldições hereditárias. E você deve estar falando assim, ah, Ilian, isso é assunto. Não, porque tudo que a gente passou na nossa infância reflete hoje nas nossas vidas. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou com nossos pais vai refletir na nossa vida de uma forma ou de outra, quando essas dores não são curadas, quando essas dores não são tratadas. Nós ficamos andando em círculo, muitas vezes honrando os nossos pais, cometendo os mesmos erros que eles cometeram. Aí você vai falar, ah, mas eu não faço isso. Inconscientemente, isso não é um processo consciente. Isso é um processo inconsciente. Então, quando você tem um processo inconsciente, você precisa começar a olhar, colocar luz para esse lugar. E no Finanças Virtuosas, nós fazemos isso. Nós olhamos para esse lugar, entendemos quais são as nossas dores que a gente precisa ser, quais as dores que a gente precisa curar, quais as dores que a gente precisa trabalhar em nós, para que nossas finanças também reflitam essa condição. Então, a nossa mente, ela que vai trabalhar para que a gente consiga conquistar todas essas coisas. Para que a gente consiga entender que a gente precisa buscar sabedoria, a gente consiga entender que a gente precisa mudar algo em nós. E não só culpar a Deus. Como muitas pessoas culpam a Deus por tantas coisas, culpam a Deus pelas doenças, culpam a Deus pela sua situação financeira, culpam a Deus por N coisas. E eu digo para vocês, Deus não é culpado de nenhum mal sobre nós.
O que nos faz chegar neste lugar é o pecado. O pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, o pecado de Adão. E o pecado corrompeu o ser humano e corrompeu o governo. Então, nós ficamos à mercê de toda uma crença colocada sobre nós, do tipo, né? Se você é rico, você não vai para o céu. Ah, eu não quero ser rico, senão eu vou perder o reino de Deus. Mas vamos lá. Abraão era rico? Sim. Mas Abraão, ele era obediente. Ele tinha fé. Então, a questão é aonde está o seu coração. O que que você está buscando? E é por isso que eu falo de finanças à luz da Bíblia. Porque para mim, prosperidade, para mim, dinheiro, para mim, a minha vida inteira, até a minha vida sexual, tem sim a ver com Deus. Tem sim a ver, porque o nosso Deus é um Deus completo. Ele não me quer só numa parte, ele não me quer só no domingo na igreja. Ele quer que toda a minha vida seja devotada a Ele, inclusive minhas finanças. Existem vários versículos que vão falar de prosperidade, vão falar do quanto Deus nos abençoa, e se a gente obedecer, e se a gente buscar o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Ele disse: algumas coisas serão acrescentadas? Não. Falou que todas as coisas serão acrescentadas. Inclusive, ele disse para a gente pedir. Então, a gente não pode ficar andando, caminhando, achando que tudo é culpa de Deus, enquanto nós não estamos fazendo a nossa parte. Uma coisa que eu aprendi durante os meus estudos de finanças é que todo mundo pode ser rico. Você vai falar assim, Lilian, como assim todo mundo pode ser rico? Todo mundo pode ser rico. Se eu tenho 1.000, eu compro 1.000 em uma pessoa, a outra pessoa tem 1.000, depois outra pessoa, assim, a economia girou 100 mil reais, mas só tinha 1.000. Então, vocês compreendem que quando a economia gira, todo mundo fica rico. Todo mundo consegue ter todas as coisas. Então, a questão da pobreza no mundo não é uma questão de mais ou menos dinheiro no mundo, mas é uma questão de interesses. A quem é de interesse que todas as pessoas sejam ricas, que todas as pessoas sejam prósperas? O único interessado nisso tudo é o inimigo de nossas almas, que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando a gente vai para a quarta live, a gente fala da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus, com a boa ordem, organização, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que todos nós tenhamos o fruto do nosso trabalho, todos nós conquistemos os nossos sonhos e todos nós, sem amarras, com propósito, doemos ao Senhor, a casa do Senhor. Que a gente entenda que é, sim, um sentimento de escassez quando você acha que você vai dar o dízimo e vai faltar. Você está pensando em escassez. Mas quando você confia no Senhor, você obedece todos os princípios. E na mentoria virtuosa nós falamos sobre princípios bíblicos da prosperidade. E aqui não é teoria da prosperidade. Não é isso. São princípios bíblicos que nós devemos seguir.
nós falamos da palavra, nós falamos do nosso interior. Todas as coisas que eu ensino, eu falo sobre a Bíblia. E se você disser para mim, ah, Lilian, mas mulher, o provedor é o homem, a mulher não faz nada, mas por que que a mulher virtuosa plantava, examinava um campo e plantava uma vinha e fazia um monte de coisa? Era comprava de longe, era uma excelente administradora. Então, muitas vezes, a gente dá desculpas para aquilo que a gente não quer. Enfim, então, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é que você tenha uma vida de ordem, uma vida de princípios, uma vida de propósito. E isso tudo sim te leva à prosperidade. Vou compartilhar com você o próximo slide. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o versículo que nós falamos todo esse desafio. Porque sem mudança de mente, sem mudança de comportamento, sem mudança de hábito, não há como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem que a gente tenha essa mudança de mentalidade, uma mentalidade passando da mentalidade de escassez para uma mentalidade próspera, uma mentalidade que enxerga a mão de Deus em todas as coisas. Uma mentalidade que sabe agradecer a Deus por todas as coisas e ver a mão de Deus em todas as coisas. E sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Você começa a sair desse lugar de escassez e começa a ter essa visão de prosperidade, essa visão, quando você começa a agradecer. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu és bom, tu és misericordioso e deixou para nós a tua palavra, que é um mapa, que é um manual de instrução de como viver melhor, como ter uma vida abundante, Senhor. Eu quero te pedir para todas que estiverem vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor transforme as mentes, que o Senhor as faça conquistar, Pai, aquilo que elas desejam para a vida delas pessoais, muitas vezes para seus filhos, o sonho de talvez colocar o filho numa boa escola, o sonho de poder viajar com a família, o sonho de poder ofertar, Senhor, na tua casa, o sonho talvez de criar um projeto na igreja ou até mesmo uma ONG, Pai. A cada uma delas, Senhor, abre a mente, repreende esse espírito de escassez e abunde, Senhor, sobre a vida delas esperança, esperança de mudança, esperança de novo tempo, de algo novo. Senhor,
Eu profetizo na vida delas uma mudança, uma atitude diferente, uma mentalidade diferente, hábitos diferentes, Pai, para que possa ser promovida na vida de cada um a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, que elas sejam despertas neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Sônia. Boa noite. Tudo bom? Estou no trabalho, vou ver se eu consigo escutar. Não, vai botar aí no fone, mas vai ficar gravado. Eu não tenho fone aqui, vou tentar ouvir, só que eu vou Ah, então deixa, pode deixar. Tela deixar minha fechada. câmera fechada e o microfone também. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, nessa. Eita, foi demais aqui. Nós vimos no desafio, foram um total de 22 áudios, se eu não me engano, 23 áudios. Primeiro áudio, a gente falou sobre a oração pelo início da jornada. Fizemos uma oração. No segundo áudio, nós falamos das raízes de escassez, que foi que a gente já falou ainda agora, que vem dos nossos, da nossa infância, das nossas crenças, crenças sociais, crenças da comunidade, crença da igreja. Essas crenças todas, elas trazem essa raiz de escassez, muitas vezes no nosso, da nossa própria família traz. Então, por exemplo, às vezes, se você teve um caso de perda de dinheiro na sua família, você traz esse medo, medo de arriscar, medo de empreender, medo de investir, porque essas raízes todas estão aí dentro de você e precisam ser trabalhadas. Aí no terceiro áudio nós falamos sobre os olhos abertos para as oportunidades. Todos os dias, Deus envia a oportunidade para você. Todos os dias. Ah, eu não tenho dinheiro, mas você tem um dom, você tem uma habilidade, ou você tem algo que você pode vender, ou você tem algo que você pode fazer. Então, quando a gente tem os olhos abertos para as oportunidades, a gente consegue ir mais longe. Eu vou trazer aqui uma história. Minha mãe estava passando na rua no outro dia. Uma pessoa jogou um fogão fora. Jogou um fogão fora. O fogão estava muito sujo. Minha mãe pegou o fogão. Ah, seu fulano, vai jogar fora? Não, quero mais esse fogão, não, tal. Pegou o fogão, limpou o fogão todinho, deu aquele banho no fogão. Chamou um cara, o cara foi lá, fez um conserto. Eu acho que o conserto do fogão foi R$ 20. Ela pegou o fogão e vendeu. Ela vendeu o fogão, acho que por 100 ou 150, um negócio assim. Então vamos lá, ela pegou o fogão no lixo, limpou o fogão, tá que ela tem que gastar R$ 10 de produto, mais R$ 20 do cara que consertou. 30. Ela lucrou R$ 120 com algo que estava no lixo. Então, isso é estar com os olhos abertos a oportunidades. Tem pessoas que vão para os Estados Unidos, chega lá, pega o lixo, e as coisas do lixo vende. É, eu já vi um. Tem um seriado muito bom. Aconselho vocês verem. É seriado, não, é uma série, né? São 100 dias para se tornar milionário. A série, ela retrata um milionário que ele vai fazer uma experiência, como se fosse um reality show, né? E ali ele vai para uma cidade desconhecida, onde ninguém conhece ele, e ele tem 100 dias para se tornar milionário de novo.
E é muito interessante. E essa série ele faz com várias pessoas diferentes. Fez com essa pessoa e depois teve três pessoas que também toparam esse desafio. E o que que é interessante? Ele ia para um lugar, se eu não me engano, era com US$ 100 e um carro. Era isso que ele ia. Era só isso. E ele tinha que se tornar milionário em 100 dias. E assim, o cara, ele ia para lugar, achou pneu de caminhão, vendeu pneu de caminhão para fazer dinheiro. Depois ele começou a conversar com pessoas e as pessoas foram apoiando ele porque ele queria fazer um negócio, tal. Enfim, nenhum deles conseguiu se tornar milionário em 100 dias. Mas eles criaram negócios muito prósperos, tipo assim, negócios que depois foram avaliados em US$ 700.000, US$ 800.000. Então, tipo assim, era só uma questão de tempo para eles se tornarem milionários. Para a gente entender que não é questão de, porque Deus abençoa um e não abençoa outro, mas é questão de mentalidade. Todos eles sabiam o caminho que eles precisavam percorrer para criar um negócio milionário. Então, todos eles iam ali fazendo movimentos para criar um negócio milionário. Interessante que as pessoas não conheciam eles. Então, teve dias que eles tiveram que dormir no carro, porque ele não tinha dinheiro para pagar um lugar para ficar. E aí tiveram pessoas que ajudaram eles. Então, assim, a gente vê que não é questão de, hoje eu estou na pior, eu vou continuar sempre assim? Não. Existem formas da gente multiplicar quando a gente tem os olhos abertos para oportunidades. Aí a gente teve o 4, que é o segredo mais poderoso da prosperidade do reino, que é a constância. Não adianta eu fazer uma coisa uma vez só. Não adianta eu fazer 5 vezes. E eu vou contar um outro caso aqui no Brasil. Inclusive, esse caso foi meu esposo que me contou. Que é uma pessoa que começou a vender cachorro-quente. E ela orava, pedia ao Senhor, e sim, ela estava ali vários dias, ela vendia um cachorro-quente. Não, ela vendia 5 cachorro-quente por dia. E as pessoas falavam assim: por que você não desiste? Você só vende 5 cachorro-quente por dia. Você não consegue nada, tal. E ali, né? Aquela multidão de pessoas te animando para você conseguir. Mas ela não desistiu. Ela insistiu e orou e buscou, mas ela continuava todo dia abrindo a barraquinha dela. Até que um dia apareceu um cliente. E ela teve uma estratégia. Ela falou assim: eu vou fazer o cachorro quente desse cliente bem devagar, para que outras pessoas que estejam passando veja que ele está comprando e também queira comprar. Então, ela começou a fazer o cachorro-quente ali e começou a conversar com aquela pessoa. Começou a perguntar: o senhor é daqui, tal e tal, e começou a conversar, conversar, conversar. Daqui a pouco, uma outra barraca, que era bem próxima da dela, que era uma barraca mais próspera, que já tinha bastante negócio, virou para ela e falou assim: Fulana, eu vou mandar aí um menino para te ajudar. Ela não entendeu nada, ué, não dá alguém para me ajudar? Quando ela olhou, tinha uma fila enorme na barraquinha dela. Naquele dia, ela vendeu mais de 50 cachorro-quentes. Então, a constância é o que vai levar a gente a lugares mais longe. Não é fazer um dia, gente, não é fazer um mês. É continuar fazendo até dar certo. Claro, tem coisa que você vai falar: pô, isso aqui não deu certo, tá? Tudo bem. Se não deu certo, não deu certo. Mas continue até dar certo. E aí a gente teve o outro 5 que falou sobre a gratidão financeira. O nosso cérebro, isso é neurociência, tá? Isso tá na Bíblia, mas também é neurociência. Toda vez que você agradece, o seu cérebro, ele liga um negocinho aqui dentro que
que entende que é para vir mais daquilo. É para vir mais daquilo. Então agradeça por tudo. A palavra já diz: dai graças em tudo. Então, dai graças em tudo. Agradeça. A gratidão, principalmente financeira, gente. Pagou conta, agradece. Tem gente que reclama. Agradece que você está pagando a conta. Agradece o seu salário. Ora o seu salário quando ele chega na sua casa. Ora o mantimento quando você chega na sua casa. Ora a roupa que tu comprou. Agradece, porque com certeza o seu cérebro vai entender e Deus também vai entender e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O 6 a gente falou sobre disciplina. Disciplina financeira como ato de fé. O que é disciplina? É quando a gente começa a ter disciplina, isto é, controlar, anotar aquilo que sai. Entender qual é o tamanho do nosso salário e não achar que cartão de crédito é complemento de renda. Aí no 7 nós falamos do método dos 4 potes. O que é isso? Você começa a ter uma visão diferente. Quando você recebe o seu salário, você divide em 4 potes, de acordo. E aí, se você não lembra, volta lá no áudio. A gente teve os sonhos financeiros com Deus, planejando sem medo. Muitas pessoas acham que sonhar, querer conquistar algumas coisas, que Deus não quer. Que não é de Deus. Como assim não é de Deus? Ah, Abraão foi super. Abraão foi rico. José foi rico. Tem um monte de gente na Bíblia que foi rico. O filho de Abraão foi rico. E, inclusive, no Antigo Testamento, as pessoas achavam que riqueza significava bênçãos de Deus. Que não deixa de ser. Riqueza são bênçãos de Deus. Mas é claro que existem outros tipos de riqueza. E dentro da mentoria Finanças Virtuosas, a gente aprofunda isso. A riqueza não é só a riqueza. E aqui eu estou falando de riqueza material, tá? Não é só dinheiro. Existem outros tipos de riqueza. Aí a gente tem quebrando maldições financeiras herdadas. Nós falamos sobre isso tanto na live quanto no áudio. Restaurando a confiança em Deus como provedor. Isso é uma chave. Quando você não entende que Deus é provedor, muitas vezes você não prospera. Porque você acha que vai fazer com as tuas próprias mãos. E aí tem aquele versículo que diz: maldito o homem que confia no homem. Porque não é na minha força. Eu faço a minha parte, mas Deus faz a dele. E toda honra, toda glória seja dada ao nome dele. Então nós devemos confiar em Deus como nosso provedor. Não estou dizendo aqui para a gente cruzar os braços e esperar cair do céu, não é sobre isso. Mas entender que ele vai prover e confiar. Aí a gente tem curando relação emocional com dinheiro. A gente tem 12, o primeiro passo da semeadura. O 13, a gente falou em consistência de novo. No primeiro a gente falou sobre constância e no outro a gente falou sobre consistência. Constância é fazer todo dia. Consistência é fazer todo dia, melhorando sempre. Para ficar consistente. Então, a gente busca consistência. A gente busca que aquilo melhore. Então, a gente busca
umas finanças consistentes. Continua aqui, tá o outro. Eita. Aí a gente teve, falando sobre o WhatsApp da prosperidade, quanto custa viver. Sem saber quanto custa viver, a gente não consegue construir a reserva da prosperidade. Aí no 16 a gente falou sobre a identidade da mordomo, entendendo que a gente não é dono de nada. Deus é dono de tudo e a gente só é mordomo. Perdão financeiro, isso precisa ser feito, tá? Perdão, perdoar é muito importante. Construindo a reserva da prosperidade, quebrando o ciclo da comparação. O que é comparação? Muitas vezes a gente se compara com o outro e isso é horroroso para as nossas finanças. Quando a gente se compara com o outro, a gente quer o que o outro tem e não tem condição de ter. Então a gente não tem que se comparar com ninguém, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Hoje eu estou melhor do que ontem. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Então a gente não tem que se comparar, a gente não tem que. E muitas vezes esse quadro de comparação ele nos leva a gastos, porque a gente está comparando uma coisa que a gente ainda não é com uma coisa que o outro é. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre comparação e admiração. Eu posso admirar o trabalho do outro e me inspirar no que o outro está fazendo e conseguir chegar lá. Isso é saudável. Mas eu não tenho que me comparar, principalmente quando eu ainda não consigo estar naquele lugar. Porque existe um tempo de todas as coisas. No tempo certo, a gente consegue chegar aonde a gente quer. Aí tem oração pela multiplicação, nós temos que orar tudo. Inteligência financeira com fé, generosidade que liberta. E nós tivemos o áudio de hoje que foi a carta profética ao futuro. Por que que é importante a gente criar essa carta? Eu preciso entender aonde eu quero chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve, qualquer estrada me leva a lugar nenhum. E aí eu deixo a vida me levar e eu não alcanço nada porque eu não sei o que eu quero alcançar. Então nós precisamos entender o que você quer alcançar hoje. Ah, você quer sair das dívidas? Você quer ter umas finanças organizadas? Você quer passear com a sua família? Você quer honrar mais a Deus? Você quer ofertar na igreja sem. O que você quer? Quais são os seus sonhos? Escreva nessa carta. Faça essa carta. E aí eu queria saber qual foi a maior chave de mudança que o Espírito Santo te revelou nessa série. O que foi que mexeu aí com vocês? Algo mexeu com vocês? Então, assim, olha para dentro de vocês e avalia o que mudou depois de toda essa mentalidade. Se você não estiver vendo o vídeo agora ao vivo, estiver vendo o vídeo gravado, escreve no grupo, deixa eu saber quais as mudanças que aconteceram na sua vida depois dessa desse dessa semana não, foram 23 dias, os 23 dias de desafio. E assim, quero trazer para você que conhecimento sem prática não leva você a lugar nenhum. Então, você ficou aqui dentro, ouviu os áudios,
viu as lives, mas não praticou, não colocou no papel, não fez nada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você precisa praticar, você precisa pôr em prática. E aí eu tenho um versículo que diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Então, vou botar aqui uma pergunta para vocês. Como eu irei aplicar hoje tudo que eu aprendi? Lembrando que se você quer ter alguém para te instruir, para pegar na tua mão, para ir com você, estarei abrindo hoje vagas para mentoria Finanças Virtuosas. A primeira pessoa que entrar na mentoria vai ganhar uma consultoria individual comigo, uma sessão de consultoria individual. Primeira pessoa que se inscrever. Vou continuar. Então, assim, não basta renovar a mente. É preciso construir hábitos e sistemas que sustentam a nova vida. Daniel não se contaminava. Por quê? Porque tinha disciplina diária. Então, quais ferramentas? Orçamento simples, o versículo âncora na carteira, o versículo que mexeu com você, o versículo que te impulsiona, e revisão semanal das decisões financeiras. Então, é importantíssimo isso tudo. E agora, eu gostaria que vocês dessem o testemunho de vocês, né? Os testemunhos que inspiram com fé e consolidam transformação. Então, a mulher samaritana encontrou Jesus, testemunhou, cidade transformada. Então, se você mantiver firme nesse processo por um ano, como estará a sua vida financeira, emocional e espiritual daqui a um ano? Gostaria que você pensasse nesse momento. Como que você se vê continuando esse processo daqui a um ano? Quais coisas você acha que vai ter mudado? E assim, o mais importante de tudo não é só a nossa mudança, mas quando a gente muda, a gente passa a ser testemunho de que é possível mudar. Então a gente começa a ser luz para as pessoas que acham que não podem. A gente começa a ser testemunho vivo. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Então, Deus está levantando mulheres virtuosas que serão referência em suas famílias, igrejas e comunidades. E você é uma delas. Então, eu gostaria que você dissesse aí agora: eu escolho viver um novo padrão de Deus em minha vida financeira e serei testemunho do seu poder. Verdade dura. 80% das pessoas que ouvem o ensino transformador voltam ao padrão antigo em até 3 meses se não tiverem acompanhamento. Então, Satanás não tem medo do que você aprende. Ele tem medo do que você sustenta e pratica todos os dias. Mas eu sei que nem sempre é fácil a gente praticar todos os dias. Então, muitas vezes a gente precisa de alguém que esteja ali todo dia chamando a gente para essa mudança, trazendo informações, trazendo como fazer, nos orientando. Vou pedir desculpa, minha garganta está arranhando bastante. Então, vou trazer aqui para vocês.
Quantas aqui já tentaram organizar suas vidas financeiras sozinhas, sem método, sem propósito, sem resultados? Então, a gente precisa entender. E agora eu vou falar de como nasceu Finanças Virtuosas. Bem, eu estava trabalhando com consultoria financeira individual, consultoria pessoa física, ajudando mulheres a melhorar suas finanças, mas nada a ver com Bíblia, nada a ver com. E até que eu queria fazer um processo com a minha filha, mas eu achei que seria interessante se fosse em grupo, porque o grupo tem uma força. Quando a gente está em grupo, uma pessoa apoia a outra, uma pessoa puxa a outra, uma pessoa já auxilia a outra a ir mais longe. O exemplo de um arrasta o outro. Então, quando a gente está em grupo, tudo muda. E quando eu comecei o processo, eu comecei olhando para a mulher virtuosa. E por que que o exemplo da mulher virtuosa mexia tanto comigo? Primeiro que quando eu me transformei, né, quando eu aceitei Jesus, e eu olhei aquele texto de Provérbios 31, da mulher virtuosa, eu falei, isso é impossível. Isso é impossível ser essa mulher virtuosa. E conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo sobre finanças, a gente vai aprendendo tantas coisas, a gente entende que ser a mulher virtuosa é só uma questão de escolha e sabedoria. É uma questão de administração. Ela administrava a casa dela, ela tinha servos. Ela administrava a roupa, ela mandava vir material para a casa dela, navios mercantes, ela comprava coisa de longe, então significava que ela o que escolhia o melhor para a família dela. E ela tinha uma visão, ela via as oportunidades longe. Então ela viu uma propriedade, ela foi lá, analisou a propriedade. Então ela não comprou assim, comprou uma terra e foi lá plantar. Não, ela avaliou. Então isso é só questão de quê? Estratégia. Quais estratégias que a gente pode usar para avaliar? Investiu e plantou uma vinha. Olha que mulher empreendedora. Ela comprou uma propriedade que não tinha nada e plantou uma vinha. Então, assim, essa mulher existe. Essa mulher existe. Basta que nós entendemos quais sabedorias nós precisamos ter. O que que a gente está deixando faltar? É na administração do nosso lar? É no cuidado com nossa casa? Talvez no tratamento com o nosso marido? Tratamento dos nossos filhos? Será que a gente, na hora da compra, está agindo como uma mulher virtuosa, examinando antes de comprar? Ou a gente compra sem examinar nada? Então, Finanças Virtuosas nasceu nesse lugar de eu entregar para minha filha esse conhecimento. E outras pessoas vieram junto e a gente fez a primeira turma do Finanças Virtuosas. É claro que, como primeira turma, tiveram coisas ali que eu vi e quis melhorar. Por exemplo, na primeira turma, nós tínhamos aula uma vez por semana, e essas aulas duravam 2 horas, 2 horas e meia, ficava muito cansativo. Então, para essa nova turma, eu vou gravar as aulas, pequenas aulas, nos módulos, e vou ter, sim, um encontro de 1 hora com vocês para tirar dúvida, para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre o que foi estudado no módulo. Então, já vai ser uma prática totalmente diferente da primeira turma. Então, aqui, a gente já vai mais profundo.
Por que que vai mais profundo? Porque na primeira turma a gente tinha vários assuntos ao longo de 2 horas e meia. Foram 12 encontros no total, mas só que muito conteúdo misturado, ficou muita coisa. Então agora você vai ter a aula bem separadinha, bem organizadinha, muito exercício para cada aula. Você vai ter uma apostila para cada aula. E eu posso dizer, o conteúdo tá ficando muito show. Tá muito bom. Inclusive, as minhas alunas que estão no Clube Virtuosas terão acesso a essa nova turma. Então, podem ficar contentes. Então, assim, para você que quer organizar suas finanças à luz da Bíblia, entendendo o que que é propósito de Deus, essa turma também traz muito mais de Bíblia, tá? Traz muito mais sobre os princípios bíblicos. E para mim tem sido muito, eu estou muito feliz por estar construindo isso. Então, eu já estou com a aula toda do módulo 1 preparada, eu vou começar a gravar. Então, se você quiser entrar no Finanças Virtuosas, no método semear, que é um método diferente de usado do primeiro, nesse método nós temos 7 módulos e nós, na verdade, tem 8 módulos, que o primeiro é o de boas-vindas. Então, nós temos 8 módulos, mas de conteúdo 7 módulos. E nós temos a apostila, tem quiz do módulo lá na plataforma para você responder. Então, tá assim, eu tô vibrante com isso tudo. Então, vou começar a gravar as aulas. A nossa aula inaugural vai ser no sábado. No sábado, deixa eu ver aqui o dia certinho para passar para vocês. Vai ser no sábado, dia 20. Nós teremos a aula inaugural do Finanças Virtuosas. Aí lá eu vou passar a plataforma direitinho para vocês. Quem entrar nessa turma, até ser liberado o módulo 1, vai ser liberado a gravação da turma 1 para vocês que quiserem entrar no Finanças Virtuosas, para não ficar até o dia 20 sem nada lá, né? Que eu vou estar gravando as aulas todas. Então, no dia 20 vai ser a aula inaugural e vai ser liberado o módulo 1, mas vocês já vão ter acesso a toda a turma 1. Toda a gravação da turma 1 vai estar liberada para vocês até que o módulo 1 esteja prontinho para vocês. Então, vamos continuar aqui. E aqui eu trouxe alguns testemunhos. Por exemplo, da Agatha, que é a minha filha. Ela disse que organizar e planejar os gastos foi para ela o que de melhor ela aprendeu. Inclusive, recentemente o cachorro dela ficou doente e ela conseguiu não se endividar. Então, assim, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom quando acontecem os imprevistos na sua vida e você consegue não se endividar, porque você tem uma reserva, porque você começa a raciocinar a forma que você vai fazer para que aquilo não gere uma dívida para você. Então, tem a Amanda, que conseguiu sair de uma dívida de 230 mil e mudou a forma de lidar com dinheiro. A Amanda foi uma aluna minha da consultoria. E a Ponira também. Foi o melhor investimento que eu fiz. Já estou tendo retorno financeiro. A Ponira, ela conseguiu R$ 1.600 só com uma estratégia. Então, a gente vê que a mentoria traz para você, primeiro que é o investimento. Você está investindo para aprender formas de melhorar suas finanças. Se você usar estratégias, várias estratégias que são passadas, de gerenciamento de contas, você pode ter retornado para você valores, como a Tami mesmo. A Tami conseguiu anualmente um desconto, se eu não me engano, de R$ 900. Então, assim, que ela comprava o medicamento, tá lá no testemunho no meu Instagram,
Ela comprava um medicamento e ela descobriu na mentoria que se ela usasse lá uma coisa que ela já tinha direito, ela conseguia pagar menos pelo remédio. Quero compartilhar com vocês o, o Manifesto Semear. Vê se vocês vão escutar. Você não nasceu para sobreviver. Você foi criada para frutificar, mesmo em tempos de seca. Você foi chamada para plantar com intenção, cuidar com coragem e colher com paz. Você não precisa esperar mais dinheiro, mais tempo ou mais sorte. Você precisa de sabedoria, aquela que vem do alto, que organiza o invisível e dá direção no meio do caos. Você não é desleixada, burra ou perdida. Você só nunca aprendeu a cuidar do que Deus confiou em suas mãos, com estrutura, propósito e fé. Você precisa semear, semear cura, semear visão, semear responsabilidade, decisão, organização, entrega. Porque a mulher virtuosa não é só espiritual, é estratégica. Ela vê o futuro, organiza o presente e planta no hoje o que quer colher amanhã. Ela honra ao Senhor com seus recursos. Ela paga as contas com dignidade, cuida do lar com sabedoria e planeja com liberdade. Ela não tem medo de falar sobre dinheiro. Ela aprendeu que o que tem pouco nas mãos certas se torna multiplicação. Você nasceu para ser terra fértil. Você nasceu para administrar, edificar e prosperar. E o método semear é o seu caminho de volta para essa identidade. Sabedoria, estratégia, mordomia, equilíbrio, abundância, restituição. Com fé, com método, com coragem. Porque o que você plantar agora, sua família vai colher. Esse é o manifesto do método semear. É o que eu espero com esse método, eu espero que muitas mulheres possam começar a olhar suas finanças com outros olhos. Olhar suas finanças como algo que não é difícil, mas algo que pode sim ser controlado, ser organizado e ter propósito. E não ser pesado, ser leve. Eu vou trazer aqui para vocês, o... Vou compartilhar aqui. A página de vendas do método semear. Então, aqui, finanças virtuosas, mentoria feminina à luz da Bíblia, método semear, mentoria de transformação financeira e espiritual para mulheres que desejam alinhar prosperidade e propósito do reino de Deus. Então, você clica aqui, quero semear minha prosperidade. Então, das gravidão financeira à liberdade do reino, você não nasceu para viver ciclos intermináveis de dívida, culpa, escassez financeira. O coração de Deus para você é abundância com propósito, onde cada real movimentado reflete sua sabedoria e amor. O método semear é mais que uma mentoria financeira, é uma jornada de restauração espiritual.
Aqui, sabedoria bíblica e organização prática se unem para quebrar cadeias de gerações e estabelecer um novo legado de prosperidade virtuosa. Prepare-se para descobrir como suas finanças podem ser um altar de adoração e suas decisões monetárias sementes de transformação no reino. Então, o que que tem no método? 41 aulas transformadoras. Então, conteúdo curto, objetivo, profundamente prático. Cada aula foi desenhada para caber na sua rotina e gerar impacto imediato na sua vida financeira. 7 devocionais e 7 desafios. Em cada módulo tem um devocional, um desafio. E você vai ter um acompanhamento, 6 meses de suporte via WhatsApp. Além disso, você vai ter 1 ano de acesso completo pela plataforma do Kivify e participará de 7 aulas ao vivo online para aprofundamento e esclarecimento de dúvidas em tempo real. E aí a gente tem mais alguns depoimentos aqui. Então, a Agatha falou que a maior virada que tive na mentoria foi aprender a organizar, planejar. A Tami, eliminar as dívidas foi como tirar um peso das costas. Hoje só compro quando posso pagar à vista. Finalmente sinto que tenho o controle do meu dinheiro em vez de ser controlado por ele. A Bonira, foi o melhor investimento que já fiz. Estou tendo retorno financeiro. Bônus exclusivo para todas as alunas. A planilha virtuosa e também a biblioteca desse desafio, com todos os áudios e acesso completo às gravações das lives. E os bônus especiais? A primeira inscrita vai ganhar uma sessão individual de consultoria financeira, que a gente vai analisar a situação específica e traçarmos um plano personalizado. E todas que comprarem até meia-noite de hoje também vão receber a imersão Quebrando o Jugo das Dívidas, que está gravada. Tanto a imersão é avaliada em 547, quanto a sessão individual é avaliada em R$ 600. Quanto que custa? Qual o investimento você vai fazer? Essa mentoria, ela poderia cobrar nela muito facilmente 3 mil. Mas, no entanto, o valor dela parcelado é R$ 162,37 em 12 vezes de R$ 162,37, ou R$ 1.570 à vista. Eu tenho uma oferta especial que, se você quiser comprar Finanças Virtuosas mais Investidora no Reino, você compra os 2 cursos por 12 de 214 ou 2.070 à vista. Quer dizer, por mais R$ 500. Você também compra Investidora do Reino, que é um curso onde tem somente investimento. E aí você passa a ter 1 ano de acesso à plataforma, mais 1 ano de tira dúvidas via WhatsApp, e você vai ter um completo de 12 aulas ao vivo. Se você quiser, só clicar aqui, quero me tornar uma mulher virtuosa. E você comprou, você tem 7 dias de garantia incondicional. Pô, comprei, me arrependi. Pode falar comigo, pode fazer lá dentro do QIFI, você pode pedir o seu dinheiro de volta, ou eu mesmo consigo lá na plataforma fazer a devolução do seu dinheiro da sua compra sem problema algum. Então, você tem essa garantia. Então, sua decisão final, esse é um convite, é um chamado para você romper esse ciclo de escassez. Talvez tenha acompanhado sua família por gerações. O momento é agora. Cada dia que passa, o padrão financeiro que não honra seu potencial é um dia a menos para construir o legado que Deus sonhou para você. Sua família merece. As decisões que você toma hoje não afetam apenas você, mas impactam as próximas gerações. Seja a mulher que interrompe os ciclos de limitação financeira. E o reino precisa. Mulheres prósperas e alinhadas com os valores do reino são instrumentos poderosos para a expansão da obra de Deus na terra. Então, não fomos chamadas para sobreviver, mas para semear a abundância que gera frutos eternos. O tempo da transformação chegou. O método semear não é apenas sobre dinheiro, é sobre despertar a mulher próspera e virtuosa que Deus criou para você ser.
Então, se você clicar aqui no botão, você vai abrir a página de vendas. Aqui você coloca suas informações. Você pode pagar no cartão. E aqui embaixo, se você quiser comprar a investidura do reino, é só clicar aqui, tá? Você bota seus dados. No boleto, só se for à vista. No Pix também. Se você quiser conversar comigo sobre outra opção de pagamento, outra forma de parcelar que você acha que é bom para você, só falar comigo. Mas o mais importante, eu vou dizer para você agora. Até às 10 horas, eu estou deixando um cupom para vocês usarem nessa compra. O cupom Virtuosa Agora. Esse cupom, ele pode ser usado. Deixa eu compartilhar de novo ali a tela. Você vai botar aqui, ó, tem cupom de desconto, você vai botar Virtuosa Agora. E aí você recebe 10% de desconto. Então sai por 12 de 146,14. Se for à vista, 1.413. Se você comprar o Investidora do Reino, fica 12 de 197,85. Mas esse cupom é válido somente até hoje, às 10 horas da noite. Boa noite, Agatha. Então, até hoje, às 10 horas da noite, você Boa noite, cheguei agora. imaginei. Você pode comprar com o cupom e ganhar 10% de desconto. Ok? Então, vou botar lá no grupo, vou salvar, essa aula vai ficar salva, vou botar lá no grupo para vocês. E vou colocar também o link de venda e o manifesto. Então, obrigada a todos vocês que assistiram ao vivo. E muito obrigada a todos vocês que participaram do desafio Mudança de Mente. Eu espero que tenha sido um divisor de águas na sua vida. Independente se você vai entrar ou não no Finanças Virtuosa, eu acredito que esse conteúdo que foi entregue a vocês é muito bom e eu espero que vocês tenham aproveitado. Enfim, é isso. Beijos a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e, para quem decidir, te vejo lá dentro. Tchau.